Estamos falando de saúde quântica aqui na TV JET, aqui no Ciência e Fé, com a doutora Elivânia Amaral, que tem mestrado em Filosofia da Ciência e Tecnologia. E nós estamos falando de saúde quântica. Ela ficou de nos falar, né, doutora? Sobre alguns casos que vocês... Eu ganhei aqui o Oxyflower para passar no meu joelho aqui, que eu tive uma lesão aqui no joelho. Eu já ganhei. Esse aqui é meu. Se você quiser, agora você vai... Passa o site aí. Qual é o seu site para a gente passar aí embaixo? Não, eu tenho o site da revista. Tá. Eu gostaria de dar o site da revista Saúde Quântica, porque é gratuito, é online, qualquer pessoa pode entrar. É www.revistasaudequântica.com.br. O pessoal vai escrever na tela. E qualquer dúvida, pode entrar também e me perguntar no Facebook, Elivânia Amaral. Vocês vão achar lá, Elivânia Amaral. Vai estar Elivânia Amaral de Souza Assis. No Facebook, pode me perguntar também, mandar mensaginha, qualquer coisa assim. E aí eu respondo a cada um de vocês. E pode... Depois, no final, a gente vê a pessoa que quer fazer a consulta. Você disse que teve um caso... Muitos casos. Então, eu comentei os dois que eu apresentei. Coincidentemente, o pastor Daniel chegou lá e nos encontramos por acaso no avião. Ela foi minha aluna 20 anos atrás na universidade. E ela, oi, Elivânia, me contou que teve um câncer e uma série de coisas que não importa aqui para nós agora, mas ela teve ela estava tratando, estava muito inchada e também com artrose. Eu mostrei lá as ressonâncias magnéticas na palestra. Então você vê lá menos o nome dela, né? Claro, que eu tampei, mas tem o nome do médico, da clínica, o diagnóstico, tudo. As fotos. Então você vê as vértebras da coluna, você vê lá o diagnóstico, o laudo médico, osteoporose, né? E artrose, mas está lá, eu peguei o da coluna, osteoporose. Então nós fomos trabalhando. Ela continuou o tratamento médico dela, é claro, né? E nós fomos trabalhando com vários recursos que eu tenho lá, né? Instrumentos, e eu recomendei que ela usasse, entre outras coisas, algumas gotinhas da Fisioquântica, o Oxyflower, e sugeri a ela que usasse o Petrosus em gel, porque como era na coluna, eu falei, pega um pouquinho, né? Um pouquinho assim, passa na mão, vem aqui atrás assim, esfrega no local. Não precisa ser necessariamente no local, porque lembrem que as células têm os receptores, então elas buscam informação. Você passa no corpo, vai para tudo quanto é lugar, todas as células do corpo que precisarem daquela informação, elas buscam a informação. Então não importa onde você está passando, tá? Então, no caso, o Petrosus, por exemplo, ele é informação de osso, de constituição de osso saudável. Aí fizemos isso, tá lá, mostrei, 2014 lá e tal, o laudo médico e tal, e você vê lá, osteoporose, que quem vê no gráfico está no vermelho, assim, o indicador fica no vermelho. Aí mostrei logo em seguida na palestra a mesma coisa, mesmas pessoas, mesmo dado, mesmo médico, tudo direitinho, a mesma foto da mesma coluna, você já vê a coluna recomposta, diferente. E o marcador que estava no vermelho, osteoporose, ele subiu lá e no resultado ele está acima da metade de amarelo, que é osteopenia, amarelo é osteopenia. Olha, sinceramente, eu não esperava nunca, aí, pastor, que é maravilhoso, porque a gente nunca sabe, a gente ajuda, a gente só é facilitador, né? Agora, cada pessoa reage de um jeito, tem uma resposta. Em um ano, ela saiu de um quadro de osteoporose sério, ela ia fazer uma cirurgia de ombro, não fez, a coluna teve a regeneração óssea. Agora, foi só isso? Não, gente, é um conjunto de coisas, porque também não é milagre, não, é um conjunto de coisas. Nós estamos falando de ciência, né? Agora, tem o livre-arbítrio dela. Ela seguiu as recomendações, o acompanhamento médico, eu acompanhando junto. Então, tudo ali é em ressonância harmônica, né? Fazendo um trabalho conjunto.
Eu mostrei um outro caso também. O que médico dela, tudo, né? Tudo. Os dois médicos estão encantados. Eles não sabem explicar como. Eles nunca viram isso. Como que ela pôde ter uma recomposição óssea. É importante, doutora, Entende? você está dizendo que você não está falando para as pessoas deixarem os seus tratamentos. Nunca, nem jamais. seus médicos. Você está apresentando uma terapia alternativa. Ela não é alternativa, ela é complementar. Porque Ela o que é que complementar. acontece? Ah, tá. À Legal. medida que eu vou trabalhando com a pessoa e que outros profissionais como eu vamos trabalhando com as pessoas e a gente vai usando esses recursos que a gente tem, né? Do gel, dos sublinguais, dos instrumentos e outras coisas, né? No meu caso, que sou psicóloga e outras coisas. Enfim, o que vai acontecer é que os médicos é que vão tirando os remédios. Então, a pessoa está lá, por exemplo, eu atendi um corredor. Ele é engenheiro, mas ele gosta de correr e tem um cara que o treina. E ele treina na Lagoa da Pampulha. Então, ele chegou lá super estressado, porque foi um médico, um clínico geral que o encaminhou para mim. Então, o que aconteceu? Ele tomava civastatina, não sei mais o quê, ele tomava um mundo de coisas. Então, ele estava preocupado, porque ele corria e não tinha variação. O normal seria a pressão subir um pouquinho e tal, e não subia. Fomos trabalhando, ele estressadíssimo. Eu falei, não. Eu falei, eu estou cometendo um infarto. Eu falei, está correndo risco mesmo. Respiração curtíssima, nervosíssimo. A cabeça não desacelerava de jeito nenhum. É claro que fui trabalhando com ele e tal, etc., de diversas maneiras. E aí, o que aconteceu? Daí a pouco ele chega com um sorriso até aqui para me dizer que o médico dele, um dos médicos, né, o cardiologista, tinha tirado civastatina, não sei mais o quê. E o outro tinha tirado, que era o ortopedista, que ele tinha tirado também, não sei o que era lá, já não me lembro mais, porque também ia pirar se guardasse tudo, né? E resultado. Então, assim, ele estava com acompanhamento médico, o treinador dele, o trabalho fisioterápico, e eu estava trabalhando, claro, dentro com os meus recursos, com as minhas possibilidades. Então, gente, é muito importante essa consciência de trabalho interdisciplinar, de trabalho de equipe. É complementar mesmo. Né? É complementar mesmo. É esse respeito, é esse conhecimento entre profissionais que têm consciência, que sabe que só é um facilitador, né? E que está ali pronto para poder colaborar para que aquela pessoa resgate o próprio equilíbrio, que desenvolva uma autoconscientização. Porque também tem uma coisa, olha, gente, não existe nenhum remédio no mundo que vá fazer milagre se a pessoa não mudar hábitos, atitudes, se ela não quiser, se ela não desenvolver uma conscientização. E outra coisa, só para complementar, que você aquela hora falou em intestino. Uma coisa que as pessoas não sabem, eu pergunto há anos, eu pergunto para a pessoa assim, como que está o seu intestino? Ah, meu intestino é bom. Ah, bom significa sempre que elas não têm noção do que é bom no Brasil. E outra coisa, todos os nutrientes, tá? Então, todas as vitaminas e minerais são absorvidas pelo intestino. Se está tendo gases, está arrotando, está com acidez no intestino, o que está acontecendo? Não está absorvendo... Pode virar um problema social, né? Não, mas acontece que... O que acontece? Quando o intestino não está muito bom... ruim, ninguém aguenta ficar perto da pessoa. Mas o pior disso, pastor, é que além disso, esses minerais e vitaminas não são absorvidos. O organismo começa a usar, tirar das reservas. Então, a pessoa começa a ficar subnutrida e não sabe. Aí ela começa a ter alterações de humor, alterações de humor. Você não vai achar uma pessoa deprimida, uma pessoa com doenças mais sérias, variações de humor e outras coisas, que não esteja com o intestino ácido. E a depressão? A pessoa vai, como medicina complementar, a pessoa está com depressão e ela vai lá. E aí? Qual o trabalho que você vai indicar? Sempre tem que fazer uma excelente anamnese. Todo profissional da saúde, seja médico, fisioterapeuta, psicólogo, seja o que for, ele tem a responsabilidade de fazer uma excelente anamnese. O que significa? Uma excelente avaliação. Qual que é o histórico de vida desta pessoa? Porque para ela chegar a um quadro de depressão, ela levou muitos, mas muitos anos. Entende? Então, assim, ela já tem todo um quadro.
ela já tinha uma predisposição que foi ativada. Então, você tem que conversar com essa pessoa e ver, porque tem aspectos mentais, emocionais, de alimentação, predisposições familiares, e às vezes não tem predisposição familiar. Às vezes tem uma má alimentação, um péssimo intestino, entende? Uma mente que não para, né? A pessoa que fica remoendo, a pessoa que se coloca no papel de vítima. Ah, porque os filhos têm que fazer isso. É muito comum acontecer isso. Ela acha que os outros têm que fazer determinadas coisas. Os outros, pode ser filho, marido, mulher, amigos, parentes, desconhecidos. Eles não fazem. A pessoa começa sempre a se sentir vítima das situações. Ah, está caminhando para um mau caminho, está caminhando para lá. Porque isso vai gerando as disfunções. E a longo prazo, as disfunções geram as doenças graves. No texto do Freud, Luto, Melancolia e Luto, ele fala que a depressão é uma morte dentro de si, né? O luto é uma morte de um objeto fora, né? A depressão é uma morte de algo que a pessoa interiorizou. Isso é uma coisa muito importante, porque o luto, ele deve ser vivido, sabe? Então, assim, por exemplo, assim, a pessoa perdeu alguém que ela ama muito. Chore tudo que você tiver que chorar, fica na cama, faz o que você quiser, permita-se para ele passar. Agora, a pessoa que não vive o luto pode deprimir. Ela pode deprimir, ela pode fazer uma doença autoimune, a médio ou a longo prazo, porque ela está retendo emoções. Gente, emoções são como água estagnada. O que acontece com a água estagnada, pastor? Ela apodrece. Né? E sem lembrar, e lembrando que o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água, né? Nós podemos dizer, então, por exemplo, no caso do pecado original do homem, né? Que ele ficou todo desarmonizado. Ele peca contra si todas as vezes. A música na dissonância é quando eu saio do acorde. O acorde é feito pela primeira, terceira e quinta nota. Se eu ponho a sétima nota, eu estou fazendo um acorde dissonante. Então, a dissonante, aquele acorde, ele não vai soar tão belo. Ele vai ter o seu lugar, mas ele não vai soar tão belo como é o acorde feito pela primeira, terceira e a quinta nota. Olha que coisa linda. Então, que o homem está dissonante. Então, passa isso para você. Só, claro, hipoteticamente, né? Então, passa isso para você. Se você começa a usar só acordes dissonantes, ou você começa a aumentar os acordes dissonantes dentro de você, você começa a falar mal do outro, você não é responsável por nada, é só o outro que é responsável, entendeu? É só você que tem direito às coisas, o outro tem que te servir em tudo. E vai por aí afora, vai criando dissonâncias dentro de você, vai remoendo a mágoazinha que estava lá, até ela deixar de ser mágoa para virar um ressentimento. Pois é, ela vai virar uma energia completamente negativa. Esses ressentimentos, eles geram todos os problemas reumatoides. É uma das causas de problemas reumatoides. As doenças psicossomáticas, toda doença é psicossomática, né? Até certo toda ponto. Doença é psicossomática. A não ser que seja uma coisa genética, uma coisa... A não ser que seja um acidente. Levou a trombada ali, aí tudo bem, é uma coisa acidental, né? Mas se não é, ela começa na nossa totalidade. Hoje, né? Não, existem as predisposições. Todos temos, genéticas, né? Todos herdamos predisposições genéticas, mas não é porque temos predisposições que elas tenham que ser desenvolvidas. Ah, tá certo. Elas podem ou não ser desenvolvidas. Doutora Elivânia, nosso tempo acabou, olha só. Não deu para falar quase nada ainda, né? Mas é muito nosso rico, programa né? acaba agora, que já é o segundo bloco do segundo programa. Mas deu para dar um gostinho, né? Vou ter que chamar a senhora de novo aqui, né? Para nós podermos entrevistar. Você que está nos ouvindo, então, nós finalizamos aqui o TV Jet. Eu quero finalizar dizendo para você que quando Jesus falou sobre cura, ele estava sabendo o que estava falando, né? Com certeza. Né? Ele ordenava as doenças. Você pode, até hoje Jesus está operando, né? O poder de Deus está operando aqui nesse lugar, que é aqui na Getsemane e em outras igrejas também. Mas você é o nosso convidado, você que está doente, você que está passando uma crise depressiva ou uma crise de úlcera ou cancerígena,
nós podemos orar com você. A Getsemane está aberta para te receber. Nós temos aqui quase 600 pastores, nós temos condições de te visitar, de ir na sua casa. Essa igreja é uma igreja que realmente ama. Só sabe que enquanto nós estamos, eu estou te entrevistando aqui agora, quase 600. Eu estou te entrevistando aqui agora, tem dezenas de pastores aí, né, não sei o número agora, na rua visitando pessoas e orando com enfermos. Que coisa maravilhosa. Enquanto nós estamos falando aqui. Frequência harmônica. A oração é frequência harmônica. De Se você quer entrar na frequência certa, meu amigo, Rua Cassiano Campolino, número 360, aqui na Getsemane, Jesus está aqui para te colocar no seu, como Deus quer que nós ficaremos. Nós já observamos o bom agora, mas ficaremos no melhor, que é no corpo ressurreto. Aí essa é outra coisa, porque aí você está ligado total em Deus, aí não tem, comendo da árvore da vida, não vai ter mais maldição, mais doença e mais nada. Mas é bom cuidar aqui, né? Antes de cuidar chegar daqui, lá, porque a gente tem responsabilidade. Você fala para o sujeito, você quer ir embora? Ele fala assim, não, deixa Deus a hora que Ele quiser. Mas é isso aí, a gente termina. Deus te abençoe, Espírito Santo abençoe essa pessoa agora, com o teu poder, com a tua unção agora. Essa pessoa que está nos ouvindo, ela seja curada em nome de Jesus, que o poder da oração e que o poder do nome de Jesus, que arruma todas as frequências, todas as energias negativas, tudo que está adoecendo esse corpo, e o nome de Jesus é capaz de trazer imediatamente a harmonização. Pelo poder do teu nome, Jesus, nós encerramos esse programa. Deus te abençoe, o Ciência e Fé fica aqui. Tchau!